Luciana, Helene, e hoje nós vamos falar sobre o programa Modeler. Vamos falar não, né? Vamos usar, né, Lu? É isso Isso. daí. Com Deixa eu passar você, Lu. vocês aqui para o outro. Vou passar isso aqui para outra janela, porque aí eu consigo ver. Peraí. Aumenta aí, Lu, para a gente ver o slide. Uhum. A gente vê PDF, eu acho, né? Vê agora, peraí. Se a gente tiver que dividir a tela, tá bem pequeno. Do jeito que tá bom. Tá bom? Tá Tá bom bom. assim? Bora Tá. lá. Deixa eu só. Eu queria só passar vocês por o lado aqui, porque às vezes aparece uma pergunta e aí eu não vejo, né? A Luciana está respondendo no chat, mas se vocês quiserem abrir o microfone, pode falar, tá? Porque às vezes a gente fica meio perdida de onde é que vocês estão. Pronto, achei aqui. Tá? Bom, beleza. Coloquei aqui, talvez eu consiga. Deixa eu diminuir aqui, que aí eu consigo ver aqui do meu lado, quando vocês me perguntarem. Então, vamos lá, gente. Então, como o Miguel já falou, né? Hoje a gente vai falar sobre a parte da modelagem, né? De estrutura. Na aula passada, a gente falou sobre as estruturas experimentalmente resolvidas, né? Falando da cristalografia, RMN, da cryo-EM, né? Do síncrotron, a gente já falou um pouco sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouco da modelagem, né? Vamos lembrar, então. Então, na aula anterior, a gente falou, então, que nós temos a área maior da bioinformática e dentro dela a gente vai ter a bioinformática estrutural. A bioinformática estrutural, então, a gente faz análise e predição de estruturas tridimensionais. Essas estruturas, né, podem ser as estruturas que a gente trabalha, podem ser tanto experimentalmente resolvidas, que a gente falou mais na aula passada, quanto os modelos computacionais estruturais, que a gente vai falar um pouco mais hoje, né? Que é a parte mais modelagem. Então, a gente falou cristalografia, RMN, cryo-EM, e onde que a gente pode também ter a mistura dessas duas, e hoje a gente vai falar sobre a modelagem molecular. Então, lembrando, por que a gente utiliza a modelagem molecular? Porque o processo de descobrir as estruturas experimentalmente resolvidas é um processo demorado, financeiramente caro e necessita de pessoas altamente treinadas, né? Entre outros problemas que nós temos em relação de ter a proteína, né? De se formar o cristal, de ter o aparelho para fazer tudo isso, então demora um pouco, né? É um processo um pouco mais complicado. Enquanto a gente utiliza a modelagem molecular, a gente pode utilizar um computador para tentar predizer essas estruturas que talvez a gente não consiga de experimentos. Bom, então por que a gente prediz essas estruturas? Nós temos, então, uma taxa muito grande em relação às sequências, tá? Então, com o projeto, né, genoma humano, com o sequenciamento sendo uma coisa um pouco mais fácil de se ter, nós temos, então, várias sequências de proteínas, de macromoléculas nos nossos bancos de dados. Então, depositadas ultimamente, então, 2021 foi a última vez que eu fiz esse gráfico, a gente tem aqui dois bases de dados, né, de sequências, que é o Swissprot e o Tremble, e a gente tem aqui milhões, né, de estruturas. Então, 207 milhões, 564 mil estruturas não, sequências dessas estruturas. Então, a gente vê aí uma diferença muito grande. Enquanto para o PDB, que foi a base de dados que a gente viu na aula passada, onde essas estruturas tridimensionais são depositadas, a gente tem aí por base de 175 mil estruturas resolvidas experimentalmente. Então, a gente vê aí uma diferença muito grande. Aqui, no caso, o nosso eixo Y, ele está em log, tá? Então, a gente não vê essa diferença muito grande, mas de 200 milhões para 500 e 175 é uma diferença muito grande entre essas bases de dados. Então, nós temos, então, o número do aumento do projeto de sequenciamento de genomas, então a gente tem muitas sequências aí, e a gente tem essas limitações da predição experimental. Então, isso quer dizer, então, que vamos aumentar o número das técnicas de predição teórica, ou seja, as predições computacionais para essas estruturas. E como que como acontece, então, essa predição, né? O que possibilita essa predição? Bom, a informação para o enovelamento de uma sequência, né, de uma proteína, ela vai estar na sua sequência. Então, quando a gente tem a sequência da proteína, a gente pode calcular ali, em relação às distâncias dos aminoácidos, as informações que vão nos dar o enovelamento dela.
tá? Então, por exemplo, nós vamos ter ali na sequência, quando a gente olha para ela, algumas interações, né, entre os aminoácidos, tanto interações hidrofóbicas, montes de sulfeto, interações hidrogênias, né, interações hidrofílicas, né, quando a gente tem interações em relação ao solvente, né, contatos iônicos também, isso tudo a gente consegue ver em relação à nossa sequência, né? Então, a sequência primária ali, ela nos dá essas informações e a gente consegue, então, inovelar a nossa proteína a partir dessas informações. Outra possibilidade, né, outra coisa que possibilita nessa predição de estrutura é que a estrutura enovelada ela pode ser distinguida por sua energia potencial, tá? Então, quando a gente tem a estrutura sem estar enovelada, ou seja, aqui, né, o unfolded dela aqui, ela não tem a sua estrutura, ela vai ter uma energia muito alta. E aí, através de cálculos dessa energia, a gente consegue, então, fazer com que ela vai diminuindo, né? E ela vai tornando, né? Diminuindo essa energia e tornando, então, a sua forma mais modelada. Então, a gente vai, a partir dela totalmente desnovelada, né? Unfolded, a gente consegue ali estruturar em relação às distâncias entre os aminoácidos, as interações, e com isso diminuindo a sua energia e chegando, então, no seu estado enovelado, tá? Isso tudo a gente consegue através das técnicas computacionais também. Além disso, né, a gente viu lá no PDB, a gente tem por volta de 175 mil estruturas já resolvidas experimentalmente. Isso quer dizer, então, que a gente tem centenas de enovelamentos conhecidos, tá? Por que centenas de 175 mil? Porque muitas estruturas ali são repetidas, tá? Então, a gente pode ter ali várias estruturas. Por exemplo, agora com o COVID, a gente tem por volta de 700 estruturas só de... 700? Não, acho que é 100 e pouco, 200, acho que são 200 estruturas só da protease principal do COVID-19. Então, a gente tem ali, né, enovelamentos totalmente iguais. Então, para enovelamentos diferentes, a gente vai ter ali também por volta de 70, por volta de centenas, né? Então, a gente vê aqui que lá no PDB a gente já tem alguns ali, como se fosse um mapa para o enovelamento de uma estrutura que a gente não conhece, porque a gente já tem algumas conhecidas. Então, gente, a modelagem, então, ele vai, a partir de um sistema real, ele vai criar modelos, e aí desses modelos a gente vai poder construir, né, simulações no computador e teorias aproximadas para isso. E a gente compara, então, isso com o nosso sistema real. E a gente testa os nossos modelos e testa nossas teorias. Então, a ideia da modelagem é exatamente isso. De um sistema real, a gente consegue um modelo, tá? E esse modelo a gente pode comparar, então, com o que a gente tem na nossa realidade. E que problemas a gente pode resolver a partir da modelagem, né? Então, a predição de estruturas de proteínas é talvez o problema principal. A predição de complexos proteína-ligantes, que a gente vai estar falando um pouco mais na próxima aula, né? Com docking. A descoberta de novos ligantes proteicos também vem mais do docking, né? Mas pode também atrair um pouco de dinâmica. E análise da evolução temporal e das conformações assumidas por um sistema. Isso também é dinâmica. Então, a partir da estrutura, então, a gente pode ter todos esses problemas que a gente pode ter ali insights, né? A gente pode ter alguma ideia do que acontece na realidade. Então, como eu falei na aula, a gente vai falar, dessa aula de hoje, a gente vai falar sobre a predição de estruturas de proteínas. Bom, a estratégia de predição, ela pode ser dividida em dois tipos: os métodos dependentes de molde e os métodos independentes de molde. Então, os métodos dependentes de moldes, nós temos duas técnicas, que são as técnicas maiores, que é a modelagem comparativa ou modelagem por homologia, são os dois nomes utilizados. Ultimamente, a gente gosta mais de utilizar a modelagem comparativa, porque homologia é uma coisa um pouco mais complicada, né? A gente falar de homologia, ela vem lá de ter um ancestral, tá? Então,
nós estamos mudando um pouco mais, né, em vez de utilizar modelagem por homologia, que é um termo um pouco mais antigo, a gente utiliza mais modelagem comparativa, porque aí a gente está comparando entre outros tipos de estruturas, né, que podem ter enovelamentos similares à estrutura que a gente está tentando predizer. Bom, e os métodos independentes de molde, então, quer dizer o quê? A gente não tem uma estrutura conhecida, tá? Vou falar um pouco mais nos próximos slides sobre cada uma delas. Então, o que é ser ou não dependente de molde? Tá? Então, a conformação estrutural de uma proteína, né? A gente tem o conhecimento da conformação estrutural de uma proteína, ela vai ser mais conservada que a sua sequência de aminoácidos durante o processo. Ou seja, a gente pode ter diferenças de aminoácidos na sequência, isso talvez não vá impactar na nossa estrutura tridimensional, tá? Então, as mudanças na sequência em geral, elas têm sutis modificações na estrutura tridimensional. Então, se para uma sequência, pelo menos uma estrutura dimensional resolvida está disponível, é encontrada, então, o método escolhido é o dependente de molde. Então, o molde, então, vai ser a nossa estrutura conhecida. Se a gente tem lá no PDB pelo menos uma estrutura, então a gente pode utilizar ela como nosso molde, ou seja, utilizar uma técnica que vai utilizar ela para criar a nossa estrutura. Então, aqui tem uma figura que mostra isso. Então, eu quero predizer uma estrutura, então eu pego o que a gente chama também de template, ou molde, tá? O molde vem mais do português, no inglês a gente chama template. Então, a gente pega essa estrutura conhecida como sendo o nosso molde, a gente faz um alinhamento dessa sequência. Então, a gente pode ver aqui que tem em azul aqui, né, o que são parecidos ou substituições que são parecidas. A gente vai ter aqui substituições que não são parecidas também. E aí, a gente cria, através desse alinhamento, a nossa estrutura, utilizando ali o nosso molde como sendo um enovelamento básico para ela, tá? Então, isso que é ser dependente de molde. Bom, cada método aqui, dependente ou não de molde, ele vai ter uma limite, tá? Então, por exemplo, a modelagem comparativa, que ela é a mais utilizada, né? Ela precisa de ter, normalmente, a identidade entre sequências, ela vai ter que ser maior ou igual a 30%. No caso aqui, a gente ainda permite uns 25% também de identidade, tá? O 30 aqui é para garantir que a gente tenha uma estrutura boa, né? Uma estrutura final boa na nossa modelagem. Quando a gente tem entre 20 e 30, a gente parte para outra dependente de molde, que é o threading, tá? Então, o threading ali, ele vai ser quando a gente não tem uma identidade muito boa para fazer a modelagem comparativa. A gente parte para o threading, tá? E o ab initio, que é mais primeiros princípios aí que a gente utiliza, ou seja, a gente tem identidade de 0 a 20%. É uma identidade muito baixa. Quando a gente não tem identidade nenhuma, uma identidade até 20%, a gente vai para os primeiros princípios, ou seja, ela não vai utilizar molde. Ela não vai utilizar uma estrutura molde para fazer essa nossa estrutura predita. Vamos falar um pouco da modelagem comparativa, que é o que a gente vai estar utilizando hoje na nossa prática. Tá? Então, aplicações da modelagem comparativa. Então, a gente tem que olhar aqui, primeiro, a nossa sequência. Se a gente estiver daqui para cima, então a gente vai ter alguma estrutura que ela vai estar comparável ali com resoluções baixas de NMR e de cristalografia, e aí a gente consegue até, quando tem de 60 a 100, fazer o docking com mais confiabilidade. A gente vai ter ali estruturas muito similares às estruturas que a gente já tem ali, a estrutura conhecida, tá? Então, a gente tem uma confiabilidade maior quando a gente está nessa faixa de 100 a 60%. Quando a gente baixa um pouco mais essa identidade, a gente ali vai ter algumas diferenças entre o nosso molde e a nossa estrutura sequência, tá? Mas a gente ainda consegue fazer algumas coisas com confiabilidade. Por exemplo, mutações, né, substituições que a gente tem em aminoácidos, elas são coisas que a gente pode estar trabalhando quando a gente tem essa diferença aí de identidade, tá? Então, se a gente troca ali, né, uma estrutura, ela tem ali uma substituição de aminoácido, né, uma mutação que ela pode ser diferente ali entre nossa estrutura, isso daí a gente consegue ver muito bem com a modelagem comparativa, tá? Ela, obviamente, o docking talvez não pode ser tão confiável, né, porque a gente vai ter uma mudança talvez
muito grande ali na estrutura, né, em relação às cadeias laterais, mas a gente consegue ver ali algumas coisas em relação à mutação, por exemplo, né? E a gente pode ter a nossa estrutura ali bem estruturada. Quando a gente já vai caindo nessa sequência, o threading ali, e para o ab initio de novo, né, que é os primeiros princípios, ou seja, sem utilizar o molde, aí a gente já tem estruturas que pode ser refinamento de NMR, né? A gente pode encontrar ali sítios ativos, mas a gente não pode realmente ali dizer, utilizar um docking, por exemplo, não vai estar tão confiável. A gente pode utilizar, a gente pode fazer tudo, mas a confiabilidade vai ser menor quando a gente tem essas estruturas com identidade menor, tá? E assim por diante. Bom, quais são os passos da modelagem comparativa que a gente vai estar fazendo na prática hoje? Então, a gente começa com a identificação do molde, a gente vai ter uma sequência-alvo, né, que é a sequência da nossa estrutura que não tem a estrutura conhecida, né, ela não vai estar lá depositada no PDB. Então, a gente pega essa sequência, a gente busca ela na base de dados e descobre ali sequências que têm identidade e similaridade com essa nossa sequência. Então, essas estruturas vão ser os nossos moldes. Ou molde, a gente pode utilizar um ou dois. No caso, a gente só vai utilizar um para ser uma coisa mais tranquila na nossa modelagem hoje, tá? Bom, depois que a gente descobre ali, né, quem é o nosso molde, a gente vai fazer o alinhamento entre o alvo e o nosso molde, tá? Então, a gente faz o alinhamento desse e depois dá para o programa construir esse nosso modelo. E aí ele constrói o modelo, né, parecido com uma similaridade com aquele nosso molde lá que a gente encontrou na nossa base de dados. A gente avalia esse modelo. Se o modelo tiver ok, de acordo com os métodos de avaliação que a gente tem, a gente continua com ele. Se não, a gente volta etapas ali em relação ao alinhamento para tentar descobrir um novo molde, né? Ou, desculpa, para construir um novo modelo para ter essa avaliação melhor do que a gente estava vendo antes, tá? Então, esses aí são os nossos passos da modelagem comparativa. Bom, como que a gente faz isso? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o Model, a gente vai utilizar o Model, mas existem milhares de outros programas. Nós temos o Swiss Model, o iTacer. O iTacer ele é a modelagem comparativa e threading, tá? Ele é utilizado mais para o threading, mas ele também faz modelagem comparativa, utilizando lá o módulo de modelagem comparativa do iTacer, tá? O Robeta é um outro que faz, que utiliza a modelagem comparativa e, se eu não me engano, ab initio, né? Você tem o RaptorX, o MoE, o Prime, entre outros, né? RaptorX, MoE e Prime são pagos, tá? Mas se você tiver, né, talvez o laboratório de vocês tenha esses switches de programas, né, e utilizam, mas eles são pagos. Modeler, Swiss Model, iTacer, Robeta são grátis, né? Então, vocês podem baixar e estar utilizando, tá? Obviamente, são programas excelentes. Bom, então, como eu falei, a gente vai estar utilizando o Modeler. O Modeler, ele vai ser um programa de linha de comando. Ele precisa ser instalado, tá, no computador. A gente tem versões Windows e Unix e versões Mac também, tá? Então, ele pode ser utilizado em qualquer sistema operacional, mas ele é linha de comando, tá? Tem alguns servidores que utilizam o Modeler, então você pode estar utilizando, fazendo a sua modelagem pela internet, né? Então, às vezes alguém já fez aí uma interface, tá? Eu não tenho conhecimento de mexer com interfaces em relação ao Modeler, eu prefiro ele em linha de comando, mas, obviamente, existem, tá? Então, as pessoas vão facilitar a nossa vida. Pode procurar, vai achar na internet, tem servidores para fazer também, tá? A diferença de você utilizar em linha de comando é que você pode estar mexendo ali nos scripts, né? Fazendo aí suas modificações. Bom, cada passo vai corresponder a um script diferente que vai acionar partes do algoritmo, tá? Então, a gente tem ali toda uma receitinha de passo a passo de como que a gente faz a modelagem pelo Modeler, tá? Então, a gente pode ir seguindo isso utilizando scripts diferentes. Tem toda a documentação do Modeler na internet, né? O pessoal do Modeler disponibiliza. Então, às vezes, eu tenho
um íon que eu quero utilizar lá junto da minha modelagem. Vocês vão procurar, vão dizer, não, para íon você tem que fazer isso, isso, isso. Ah, eu tenho 3 cadeias, 4 cadeias. E aí você tem ali como que você vai utilizar para modelar todas essas cadeias juntos, tá? Então tem uma documentação muito grande na internet, então ela é fácil. Depois que você começa a ver como que se faz, ela é mais fácil de modificar, tá? E ela é o Modeler em si é bem flexível em relação às suas etapas. Na prática, a gente vai utilizar o Modeler para fazer tudo. O alinhamento, né? A procura do molde a gente procura fora, mas a gente vai fazer o alinhamento dela, tá? Então, essas coisas, o Modeler, você pode estar fazendo um alinhamento fora, né? Você pode utilizar um alinhamento utilizando um programa de alinhamento, por exemplo. Né? Você pode modificar o seu alinhamento também na mão, se você quiser, tá? Então, ele é bem flexível em relação às coisas que ele pode fazer e o que você pode fazer nele também. Obviamente, você precisa estar um pouquinho mais atento em relação ao script, de como utilizar e como modificar ele. Bom, então, qual é o algoritmo do Modeler? O algoritmo do Modeler é chamado de satisfações de restrições espaciais. Tá? Então, ele começa no alinhamento de sequência. Então, ele faz um alinhamento, você dá uma sequência para ele, que é a sua sequência alvo, e a sua sequência molde, que você encontrou lá a sua sequência no PDB, né? A sua estrutura no PDB, você pega a sequência dessa estrutura, e aí você faz esse alinhamento deles. Tá? E aí, depois, ele vai olhar entre a sua sequência ali quais são as restrições espaciais, ou seja, aquelas interações que a gente viu lá, né, na frente. Ah, são pontes de sulfeto, né? São interações hidrofóbicas, distância entre os aminoácidos, ele vai calcular isso de acordo com o molde que você deu, né? O seu template ali. E aí ele calcula tudo isso e depois ele vai utilizar a sua sequência e vai satisfazer essas restrições espaciais. Ou seja, ele, através de uma sequência molde, ele faz todos esses cálculos e aí agora ele vai colocar a sua sequência no lugar. Tá? Então, aí a gente tem a nossa estrutura bem, né, com a similaridade de identidade em relação ao nosso molde, porque ele utiliza esse molde aí como sendo o principal para fazer a nossa estrutura. Bom, então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pausar, né, essa parte mais teórica, depois eu volto para ela para a gente falar um pouco mais, e a gente vai pegar e vai fazer essa parte da identificação do molde e o alinhamento de sequência para o módulo. Por que a gente vai fazer isso? Porque essa parte demora um pouquinho, né? Demora por volta de 10, 15 minutos para fazer esse alinhamento, e aí a gente não perde muito tempo, né? Esperando fazer isso, né? Sem ter nada para fazer. Aí quando eu estiver alinhando, aí eu volto aqui para a parte teórica para a gente continuar a conversar sobre os outros programas e as outras coisas que a gente pode ter em relação à modelagem comparativa. Bom, eu vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar a outra tela para a gente começar a parte prática. Beleza. Deixa eu diminuir isso aqui. Vou passar isso aqui para cá. E aí eu vou compartilhar minha tela aqui. Beleza. Vocês estão vendo já a minha outra tela, Miguel? Sim. Sim, tá todo mundo vendo? Beleza, então. Gente, o tutorial, vamos para o tutorial agora, tá? O tutorial vai estar lá no Pinguim, né? Que vocês já sabem onde é que a gente viu o paimol da última aula também. E aí vai ter um tutorial chamado Modelagem Comparativa Modeling, tá? Então, Lu, o terminal tá com uma letra um pouco pequenininha. Se você puder dar um pequeno? Ctrl Shift mais umas 3 vezes, aí você tá no Windows, né? Opa, tá bom. Tá Um pouco bom? menos, um pouco menos. Aí Tá bom. pode ser até um pouco menos ainda. Tá, peraí, deixa eu... Mas se você conseguir mostrar toda a linha de comando aí, tá bom. Tá bom assim? Tá, tá. O tutorial a galera consegue achar tranquilamente porque estão já cansados de saber. Só ir na Biodados e na Pinguim, Bioinformática Estrutural, você chega nessa pastinha aí. Conectar lá, eles ainda lembram, né? Imagino como é que fosse para conectar. No tutorial a gente vai seguir, né? Primeiro a gente só vai fazer aquela busca, né? Pelo Blast, né? E aí a gente depois volta aqui para a linha de comando, né? Eu estou usando, gente, vocês usam o Putin, né? Sim, sim. Mas estão tranquilos, eles são tão bem de terminal. Isso, a gente vai utilizar hoje, porque a gente vai
a gente vai fazer o modeler pelo servidor, tá? Então já está tudo preparado para vocês, porque o Paimon é mais fácil a gente trabalhar no nosso computador. O Modeler não é difícil de instalar, tá, gente? Só que às vezes dá um pouco de dificuldade para algumas pessoas. Então, melhor a gente utilizar todo mundo mesmo o Modeler. Todo mundo faz as coisas ao mesmo tempo. Então, bom, vou abrir aqui o tutorial. Deixa eu aumentar aqui. Eu tinha aumentado, agora ele diminuiu um pouquinho. Manda o link. Não, tá legal, tá legal. Ah, tá na Biodados, na Pinguim, mas se você mandar o link já vai direto, né? Se você for na Biodados, onde está lá Pinguim, onde a gente tem as aulas, é uma pastinha bioinfraestrutural. Para quem quiser, quem fechar e quiser achar de novo, mas é esse link aí no chat. Isso. Bom, vou aqui rapidamente aqui no tutorial com vocês, né? Esse pedaço aqui é só para dizer quem é o modeler, tá? Então, isso aqui a gente pode passar. E aqui tem o nosso tutorial, tá? Então, esse tutorial, a gente está utilizando o sistema operacional Linux. Ele não vai diferir muito se você instalar pelo Windows, não, tá? Mas a gente está utilizando aqui o Linux, então a linha de comando aqui está toda relacionada ao Linux, tá? Então, a gente vai utilizar uma sequência de interesse que é NS5B protease do vírus, da hepatite C, tá? Então, é o hepacivírus C. Então, a gente tem essa aqui, a nossa sequência alvo, ou seja, a sequência que a gente quer fazer a modelagem, tá? Então, a gente vai procurar, através dessa sequência, uma sequência molde, ou seja, o nosso template, tá? Para isso, para a identificação do molde, a gente precisa ir para o servidor BLAST, tá? Então, eu acho que você já conhece um pouco o BLAST, né? Nas aulas anteriores já falaram sobre ele. E aí, a gente vai fazer um BLAST, né? Como que a gente fala, para descobrir se a gente tem estruturas lá no PDB que podem ser utilizadas como molde para nossa modelagem, tá? Através dessa nossa sequência alvo aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no tutorial, a gente vai copiar, tá? A partir daqui de baixo, pode ser, tá? A gente copia, não precisa pegar o asterisco, não. A gente copia isso aqui. Deixa eu ver. Copiar. E a gente vai abrir o BLAST, tá? Eu vou clicar aqui. Ele levou do tutorial, né? Legal, tinha que abrir do outro lado. Espera aí. Deixa eu abrir uma nova janela aqui. Nova janela, tudo bem. Podia ser uma nova aba, mas tudo bem. Então, a gente abre aqui o BLAST, tá? Vocês podem copiar, colar lá, ou fazer da maneira que eu fiz aqui. E a gente vai utilizar o Protein BLAST, tá? Que é o BLAST P. A gente está olhando uma proteína, tá? Uma protease que a gente vai estar olhando. Então, a gente clica aqui. Beleza, abriu aqui. Então, esse aqui é a cara do BLAST, né? Então, a gente vai pegar, a gente copiou lá a sequência, né? A nossa sequência alvo. A gente vai dar Ctrl V aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. A gente não precisa colocar mais nada aqui. A única coisa que a gente vai mudar é o database, tá? Então, o database que a gente vai utilizar é o Protein Data Bank Proteins, é o PDB, tá? Então, a gente vai escolher ele e pronto. Então, a gente já tem a nossa sequência alvo. O nosso banco de dados, ele vai lá no PDB, ele vai buscar sequências que estão lá no PDB que têm identidade e similaridade com a nossa proteína-alvo. E a gente clica aqui em BLAST. Então, ele vai pensar, demorar algum tempinho aqui. E pronto. Então, ele já achou aqui, né? Fez um BLAST P aqui da nossa sequência. E aqui ele deu para a gente as estruturas, né, do PDB. Vocês vão ver que são estruturas do PDB porque eles têm número PDB aqui do lado, ó. Os números, os códigos PDBs, eles estão aqui. E aqui são as estruturas que têm identidade e similaridade com a nossa estrutura, com a nossa sequência alvo, tá? Então, a gente não tem a nossa sequência alvo no PDB,
mas a gente tem estruturas que são que têm identidade e similaridade com ela. Então, a primeira que a gente tem aqui, ó, ela vai ter, ó, o percentual de identidade dela é de 59,79. Então, a gente tem ali quase batendo ali com 60% de identidade, né? Lembra que o 60, né, é interessante e tal, né? Mas 59,79 é bem próximo ali do nosso 60. Lembrando que o limiar que a gente tem para modelagem comparativa é 30%, né? Chegando a 25% até a gente perdoa, mas 25%, 30% a gente já está meio que forçando ali a nossa modelagem comparativa. 60% está muito bom para modelagem comparativa. E aí a gente tem aqui várias outras estruturas, tá? Essa é a nossa primeira, mas aqui vocês vão ver que é tudo hepatite C, tá? Todos eles vão ser hepatite C, e aqui aí você tem outras coisas, né? Quais são as especificações que a gente tem em relação à nossa estrutura, tá bom? Então, tem tudo aqui. Esse é o BLAST, e aí a gente tem alguma... Vou clicar nessa primeira estrutura aqui, e aí a gente vai ver, né, o que a gente tem de interessante sobre ela aqui, né? Então, a gente tem identidade 60%, né? Ele faz um arredondamento do 59,79, então 60%. Positivo 73%, gaps não tem, né? Não tem nenhum gap entre a nossa sequência alvo e a sequência que a gente encontrou aqui, tá? E aqui tem um alinhamento. Quer falar alguma coisa, Miguel? Não. Não, beleza. Então, a gente achou aqui quem é o nosso molde, né? Eu vou utilizar essa primeira. Aí vocês vão voltar aqui, quando a gente volta, deixa eu voltar aqui. Voltar. Ih, voltei demais, peraí. Bom, quando a gente volta aqui, vocês vão ver que tem as outras estruturas também tem uma identidade bem legal. Qual que a gente escolhe? Aí você fica um pouco desconfiado aí, qual seria melhor? Eu olharia por alguns outros elementos, tá? Um deles pode ser também o query cover, tá? O query cover aqui, ele quer dizer a cobertura da nossa sequência. Deixa eu ver se ele está mostrando. Ele mostra aqui, né? É nesse aqui. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Olha só. Esse aqui é o chamado de cobertura. Quando ele olha a sequência e olha as outras sequências que ele achou, ele está mostrando aqui para você. Essa aqui é a sua sequência, a sua query, o seu alvo, tá? E essa aqui são todas as outras sequências que a gente achou. E você vai ver que a maioria da sequência, ela cobre todo o tamanho da sua sequência alvo, tá? Então, isso é importante, porque às vezes ele fala que tem 100% de identidade, mas é 100% de identidade se só um pedaço da sua sequência, tá? Então, ele acha só um pedacinho e fala, tem 100% de identidade, mas eu não quero só um pedaço da minha sequência, eu quero a minha sequência toda. E aí, como a gente tem aqui a cobertura praticamente 100%, né? 99% de cobertura aqui, a gente pode escolher aqui várias delas. E aí a gente olha identidade, quem tem a maior identidade. E aí tem outros parâmetros que a gente pode olhar aqui também. Por exemplo, o velho, tá? Então o valor é 0, é ótimo, tá? Quanto menor, melhor. Vocês vão ver aqui que todos eles vão ter 0 aqui também, tá? Então a gente vai escolher aqui para nossa modelagem, né, para o nosso tutorial, a gente vai escolher a primeira, ela tem aqui um valor maior de identidade, né, carry cover também, o score também está maior, então a gente escolhe como ela. Para talvez para um outro exemplo, a gente teria que escolher a segunda, a terceira, tá? Não exatamente sempre a primeira, a gente olha os outros elementos, tá bom? Beleza, gente, então a gente já fez o BLAST, o que a gente vai precisar? A gente só precisa anotar quem é essa nossa estrutura, tá? Do PDB, ou seja, a gente escolheu que o nosso molde vai ser a estrutura 3GSZ, tá bom? Então, a gente anota isso e a gente vai para o PDB baixar essa estrutura, tá? Deixa eu voltar aqui para o tutorial. O tutorial fala exatamente isso, tá? Então, a gente jogou, fez o BLAST, né? Encontrou aqui as estruturas e a gente escolhe essa primeira aqui, tá? A gente olhou isso aqui, tudo isso, e agora a gente vai lá para o PDB. Né? No PDB, a gente já sabe que a estrutura que a gente quer é 3GSZ, então a gente vai lá no PDB. Agora eu abri certo. A gente vai no PDB, procura aqui, que a gente sabe é o 3GSZ, tá?
Então, a gente procura. E essa aqui é a estrutura que a gente vai utilizar como nosso molde, tá? Então, é Structure of the Genotype to be HCV Polymerase, tá? Então, é a estrutura da polimerase, tá? Então, essa aqui é a estrutura resolvida, tem um artiguinho dela aqui, é sempre bom ler o artigo, né? Quando a gente utiliza estrutura. Ela tem uma resolução de 1.9, uma resolução muito boa, né? Uma resolução, quanto menor o número, melhor a resolução. 1.9 é uma resolução bem interessante para o tamanho da estrutura que a gente tem, tá? E aí, a gente não precisa fazer isso porque a gente já tem lá, tá? Mas quando a gente for fazer o nosso exemplo, a gente vem Downloads Files e a gente baixa ela em formato PDB. A gente não vai precisar fazer o download dela, porque a gente já criou uma pastinha lá com vocês com a estrutura, tá? Que aí a gente vai utilizar o servidor para isso. Bom, então a gente já fez a busca do molde, a gente já descobriu quem é o molde, então a gente vai continuar agora para a terceira parte, que é o alinhamento. Tá? Então, isso aqui é o que eu mostrei para vocês agora. E agora a gente vai fazer o alinhamento da nossa sequência, né? Alvo para a nossa estrutura, né? A sequência da nossa estrutura molde. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu diminuir aqui, a gente vai acessar o servidor. Tá? Então, a gente vai fazer o SSH, então SSH, bio o FMG, arroba bioinfo.icb.br. Tá? Então, a gente dá um SSH, vai pedir a senha, né? É o Tax Carrara, né? Eu testei mais cedo. Pronto, beleza. Vou dar um LS aqui para vocês verem. Então, a gente está lá, a pasta de vocês com o nome de vocês vai estar lá, né? Que vocês estão utilizando aí. Deixa eu subir um pouquinho aqui para não ficar muito baixo. Né? Então, a gente tem a estrutura. Então, vocês vão utilizar a pasta de vocês, tá? Vocês vão acessar a pasta de vocês. Eu não tenho pasta, então eu vou criar uma pasta para mim. Mas vocês não vão precisar criar, tá? Eu vou criar uma aqui com o meu nome, tá? Vou colocar L Santos, que eu não sei, desculpa, é MKDIR, né? MKDIR, L Santos. Isso aqui vocês não precisam fazer, que já tem a pasta de vocês, tá? Então, eu vou entrar nessa pasta, entre na pasta de vocês, tá? L Santos, essa é a minha, e entra na pasta que tem o nome de vocês, tá? Dá um PWD para você ver que você está na pasta de vocês, tá? Eu estou na minha pasta. E agora a gente vai copiar, não, desculpa, a gente vai criar uma pasta, né, para não ficar lá solta na pasta de vocês, a gente vai criar uma pasta chamada Modeler or Prática, tá? Então, criei aqui. Então, no meu, eu só tenho ela, tá? No de vocês vai ter outras coisas lá, né, que vocês já utilizaram, mas o meu só vai ter ela. Então, Modeler Prática, vou entrar nessa pasta. Entrei na pasta, não tem nada lá. E aí, agora a gente vai copiar o conteúdo que a gente já preparou para vocês, que vai ter a nossa sequência, né? Alvo, e a nossa estrutura PDB, que a gente já baixou e colocou lá na pasta, tá? No computador de vocês teriam que fazer isso, aqui a gente já deixou preparado para vocês. Mas é isso. Então, a gente vai ter sequência alvo e o nosso molde, tá? Que é a nossa estrutura. Então, vou copiar. Eu vou pegar daqui, tá? Mas vocês podem digitar aí. Eu vou copiar porque normalmente dá certo. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer cp/home, /treinamento, /modeler prática, que é da pasta de lá, /asterisco, que quer dizer para pegar todo o conteúdo daquela pasta, espaço, ponto, quer dizer que a gente vai copiar nessa nossa pasta aqui. Dá Enter. E aí, vocês agora vão ter na pasta de vocês todos esses elementos. Oi, pode falar. Eu achei que a gente ia entrar no Paymall e aí não é. A gente está entrando no PUT? Isso, no PUT. Tá. E aí, como é que você fez? Porque eu tô tentando e não tô conseguindo. Nesse Você não conseguiu? parecido com o seu. É porque é o seguinte, o meu... Ué,
Você não tem que conectar lá na BioFMG, onde a gente dá aula, Daniel? SSH, BioFMG, @bioinfo.cb.fmg.br, ou usar o put para entrar lá no servidor onde a gente tem aula? Eu conseguia fazer isso, eu consigo entrar, só que eu tô, por exemplo, Tá, aí você dá CD, sua pasta, entra dentro dela. Ô, Miguel, eu também não tô conseguindo entrar. Eu coloco a senha e não dá. Pode ter alguma coisa na máquina, né? Mas vocês estão tentando É na, bio, conectar é na Bioinfo IP, na, né? na Bioinfo, né? Pois é, Bom, tá dando. para todo mundo que não está conseguindo, vocês devem estar meio sem prática, vocês podem ter errado a senha, tá? Que vocês carraram, né? Então, vocês vão ter que entrar numa máquina diferente ou desligar e ligar o modem de vocês. Uma possibilidade, escreve para nós aí, Luciana, bom, na verdade, vocês têm que colocar no put, dar um download nessa Bioinfo e CBioFMGBR, tá? E aí, onde está escrito Bioinfo, trocar por Biodados. Biodados. Vai ficar Biodados e CBioFMGBR, e onde está escrito lá Save de Session, você coloca Biodados. E aí você salva. E aí, capricha no Táxis Carrara, porque quando uma pessoa erra a senha 5 vezes, aquele IP, né, aquele computador não consegue conectar mais. É isso que vocês estão fazendo, né? Não está conseguindo conectar mais, né? Então, troca BioInfo e CBUFMGBR por Biodados e CBUFMGBR, conecta como BioFMG sem ataques Carrara, tá? E me fala se conseguiu. Deu certo, Daniel? olha, eu Tenta acho que entrar eu na consegui aqui, Biodados. eu entrei na, como é que é o Biodados. nome? Eu entrei na Bioinfo que tinha antes. Bom, então o seu caso não é esse. Seu caso, você dá um LS aí, você vai ver suas pastas, né? Sim, eu acabei, eu acho que Aí agora deu tudo certo. tá, para você sim. Agora tem uma moça que não conseguiu conectar, ela precisa ir numa outra máquina. Na Biodados, por exemplo, tem uma conta igualzinha. Tem uma conta BioFMG na Biodados. Se ela entrar lá, de lá ela consegue fazer. Lu, digita aí para mim, por favor. Ó, SSH, espaço, isso aqui. BioFMG. Não, daí mesmo. SSH, espaço, BioFMG, BioInfo, BioFMGBR. Da Biodados, você consegue ir para Bioinfo. Como é que era o nome dela que tava? Biodados? Não, Eu acho que deu aqui agora, Miguel. Eu? deu. Não, ela entrou na Biodados, da Biodados ela foi para Bioinfo, porque quando você dá erro de senha, o IP da sua casa fica bloqueado. Uma possibilidade é desligar e ligar o modem, porque ele troca o IP, né? Mas a outra coisa é essa aí, a menina já está. Aí então entra dentro da sua pasta, né? Cria o Modeler Prática lá, MKDIR Modeler Prática, e aí entra dentro do Modeler Prática, e aí depois, Lu, dá um LS aí, você copiou as Copia. coisas aí? Você tem que Copia o copiar. quê? Então, CP P, de barra home, barra treinamento, barra Modeler Prática asterisco, espaço ponto. Aí isso. você vai copiar todo o material que a Lu já copiou, e tem aí, que é o quê? Tem Eu vou os falar o que que a gente tem aqui. scripts. Então, vou dar um Mostra aí. LS aqui para a gente ver. Então, o que a gente tem? 3gsz.pdb é o que a gente vai lá no PDB e baixa. Então, é o PDB do nosso molde, tá? O 3gsz/a é porque a gente só pega a cadeia A, tá? Então, isso daí é só já para deixar mais especificado, porque vem cadeia A, cadeia B, tá? 51J2PDB é o que vocês vão fazer na tarefa, tá? Então, ele já está ali já guardadinho para vocês fazerem na tarefa. Align2D.py é o nosso script que a gente vai estar utilizando agora, que vai fazer um alinhamento entre a nossa sequência alvo e a nossa sequência molde, tá? Evaluate model.py, gmodel.py são os scripts do Modeler para fazer isso, tá? Model 3gz.pce é só uma visão que a gente vai ter, isso aí a gente não vai olhar agora. Sequência.txt é a nossa sequência alvo e o model.ali é o que a gente utiliza para o Modeler, tá? Então, vamos seguir aqui de volta para o
o nosso tutorial, que a gente vai utilizar aí cada um desses arquivos para vocês, tá? Então, vamos lá. Nosso passo 2, então, a gente já pegou a sequência, já sabe quem é o nosso molde, a gente vai fazer o alinhamento entre o alvo e o molde, tá? Então, realizar o alinhamento, a gente vai precisar de 3 arquivos, tá? Então, a sequência alvo em formato PIR, que é o módulo ali, tá? Então, a gente tem, ó, sequência.txt, ela é em formato TXT, é só a sequência. Módulo ali, ela é o formato PIR. O formato PIR é o formato de sequência que o modular utiliza, tá? E aí, quando a gente abre ele, eu vou dar um more aqui, nesse módulo ali, e aí vocês vão ver que vai ter algumas coisinhas aqui. Deixa eu só dar mostrar por aqui que fica melhor, né? Ele fica mais bonitinho. Vou abrir aqui. Tá? Então, quando a gente abre ele, vocês vão ter ali algumas coisas interessantes, tá? Então, você vai ter o sinal aqui de maior, P1, model, isso tudo aí a gente precisa. É um cabeçalho que o modeler precisa para ele estar utilizando, tá? Então, não é só jogar a sequência igual a gente fez no Blast. A gente precisa de ter esses elementos ali, tá? Então, tem programas que fazem esse ponto PIR, mas se você estiver utilizando a sua estrutura, é só você pegar ela ali e transformar ela nesse model PIR, tá? Para a tarefa, você não precisa fazer nada, porque a sequência alvo vai ser a mesma, tá? Ou seja, essa daí, tá? Então, a gente tem aqui sequence, a gente deu o nome de model, tá? Então, vai aparecer sempre model no nosso modelo, tá? E aí tem toda a nossa sequência. E aqui no final, a gente tem um ponto asterisco, que quer dizer o quê? Acabou. Essa aí é minha sequência, tá? Não tem mais nada na sequência ali no final. Então, a gente coloca um asterisco ali para dizer final da sequência, tá? Então, é até aí que eu quero a minha estrutura. Então, a gente já tem isso na nossa pasta. O arquivo PDB da estrutura molde tem lá na pasta também, que é o 3gsz.pdb, e o align.2d.py. Esse é um script, tá? O Modeler, ele utiliza scripts Python, tá? Então, o que a gente está olhando aqui e o que a gente vai estar fazendo aqui é um script Python, tá? Então, quando a gente abre ele aqui, ele vai estar aqui, ó, from modeler import, e aí o asterisco. Então, ele vai importar tudo que tem lá do modeler, e aí o script vai fazer o alinhamento para a gente, tá? Então, isso aqui são coisas específicas do script, né? Environment, align environment, e aí por diante. E o que a gente tem que prestar atenção, tá? Então, aqui a gente dá o arquivo, que é o file, que é o 3gsz, que é a nossa estrutura molde, tá? O nome da nossa estrutura molde é 3gsz. Então, ele vai olhar esse arquivo aqui como sendo o nosso molde. Por isso está escrito aqui, molde, tá? E aí, first A, last A. Então, ele vai pegar o primeiro aminoácido, né? O primeiro resíduo que tem lá da nossa sequência até o final da cadeia A. Ou seja, ele só vai olhar a cadeia A, ele não vai olhar a cadeia B, tá? Então, só estou dizendo ali, olha só a cadeia A. E aí, depois utiliza o align codes, a gente continua utilizando ele como 3gsz, né? 3gsz.pdb também é o nosso nome do nosso PDB que ele vai utilizar, tá bom? E aí, por diante, ele vai fazer aqui, faz o nosso alinhamento, tá mandando o artigo, o script fazer esse nosso alinhamento, e o que vai lançar para a gente? Vai lançar, né, de resultado dois arquivos. O model tracinho 3gsz.ali, ou seja, a gente vai ter um novo arquivo .ali com o nosso alinhamento, e o model.3gz, que é um .pap. A gente vai estar olhando que arquivo é esse no final, tá? Mas são os dois arquivos que a gente precisa para a nossa próxima etapa, que é a criação do modelo, tá? Então, o alinhamento entre a nossa estrutura-alvo com o nosso molde, e esse arquivo PAP aí, que é um arquivo só para a gente dar uma olhada em o que aconteceu no nosso alinhamento, tá? Então, aqui tem uma observação. Caso escolhêssemos outro PDB, teríamos que mudar os valores em negrito com o PDB escolhido. Ou seja, tudo que está aqui em negrito no nosso script, né? No script não vai estar, né? Está no tutorial. A gente tem que mudar se for um outro número. Se a gente escolhesse o segundo, que é o 5UG2 lá, então a gente tem que mudar 5UG2, 5UG2, 5UG2 aqui, em vez de utilizar o 3GSZ, tá bom? Então, isso é para lembrar quando a gente for fazer algum outro script. Eu vou dar o ls aqui para a gente ver, tá tudo lá para a gente.
o nosso script de alinhamento é esse aqui, ele está aqui, tá? Com tudo que está mostrado lá no nosso, na nossa saída. E aí a gente vai agora chamar o modeler através do Python, tá? Então a gente vai digitar Python align 2d.py, tá? Então, Python align 2d.py. A gente pode utilizar também o comando chamando modeler direto, tá? A gente poderia estar utilizando isso. Para utilizar ele, a gente utiliza, por exemplo, mod 9.25 align 2d.py. 9.25, que é a versão do modeler que a gente tem aí, tá? Se eu não me engano, é o 25. O 24 ou 25, tá? Mas aí a gente pode utilizar o Python, tá? Para chamar esse modeler para a gente, em vez de saber qual a versão do modeler que a gente está utilizando, tá? Mas a gente podia utilizar também. Então, dá Enter. E aí, tá fazendo o nosso alinhamento, tá? Isso daí vai demorar uns 10, a gente viu, da última vez a gente cronometrou entre 10, 15 minutinhos para fazer um alinhamento. E aí deve estar todo mundo, né? Quem já deu Enter já deve estar aí bastante gente já fazendo alinhamento. Você tem outra janela para dar um top? Deixa eu tentar Posso aqui. abrir aqui? Eu estou tentando resolver um problema de um dos nós da Sagarana que parece que queimou alguma coisa. Nós estamos tentando achar o que queimou. Eita. Então, lá já tem, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas aí rodando, né? Que é mais ou menos a quantidade de pessoas que a gente tem, né? Beleza. Então, tá lá rodando, gente. Então, enquanto tá rodando, vamos voltar aqui para a parte teórica, né? Vou terminar de falar um negocinho com vocês e aí a gente continua daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente volta aqui para essa parte. Deixa eu trocar aqui. Luciana, Oi, pode falar. geralmente quando fica sem mexer no put muito tempo, ele dá pau e tem que começar do zero. Vai acontecer nesse caso, que tá rodando o negócio? Aí não vai ter muito problema se ele dá pau e começar do zero, porque ele está rodando no servidor, né? Eu não sei se ele mata. Eu acho que ele não mata o processo, não, né? Provavelmente ele não vai parar, porque como ele está fazendo coisas, né? A linha de comando está mudando assim ou ele está no background? O meu não está mudando, não, mas ele está piscando aqui, então acho que ele ainda está. Deixa eu dar Então ele está ativo, ele não vai. Se você quiser dar um espacinho de vez em quando, você pode, só para garantir. Obrigada, gente. Mas aí, se ele parar, eu acredito que o servidor vai continuar rodando, aí você acessa de novo e aí a gente vê o resultado. Mas acho que não vai, porque como ele está ativo, ele não está. Como ele está piscando, isso é como se você estivesse mexendo nele, né? Eu acredito que não vai fazer. Tá Mas lá, Pythonzinho. Processo. Um processador cada um. Tem uns servidores que fazem coisas, né? E eu descobri outro dia que nos Estados Unidos tem um servidor no Texas estupidamente grande, mas maravilhoso, muito grande. E as pessoas, o moço do iTest era o nosso amigo, né? Ele tem um portal ali, você manda para o laboratório dele para ele fazer a modelagem por iTester. Você acha que ele tem um computador que vai fazer para você? Não, 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 não. Ele tem uma conta nesse supercomputador do Texas, né? O supercomputador dos Texas faz para você, devolve para o laboratório dele e ele entrega para você o resultado, entendeu? Os Estados Unidos têm isso. Eu adoraria ter um desses aqui no Brasil, né? Um mega centro de computação onde a gente pudesse usar. A gente tem a Santos Dumont, mas você precisa fazer um projeto e tal. Não é a mesma coisa. Não dá para criar um servidor assim com esse nível, né? Altíssimo nível isso. É como se fizesse na nuvem, né? É bem legal. Eu até coloquei o modeler para rodar aqui no nosso supercomputador, mas ele durou muito tempo, praticamente o mesmo tempo que roda lá.
Aí não tem vantagem nenhuma, né? A gente usa o nosso supercomputador ao invés de fazer no Texas, né? E o do Assim, Texas é tão rápido quanto a gente fazer no nosso supercomputador. Então não vale a pena tentar fazer em casa para iTesser, né? Agora para Modeler vale a pena, né? Tem gente no Rio de Janeiro que tem os servidores baseados em Modeler, né, Luciana? sim, sim. Pessoal lá do... Eu acho que o NCC colocou um lá também, né? De baseados em Modeler. Eles têm lá no. Eles conseguiram, porque eles também moram lá, né? Eles conseguiram um pedacinho do Santos Dumont novo, porque ele foi ampliado. Então, eles têm esse servidor ali lá no Santos Dumont, mas é um projeto deles, né? Para a gente fazer nossas coisas no Santos Dumont, acho que vai ser meio difícil. Sim. Vamos ver. Tá demorando um pouquinho mais hoje aqui, Lu. Você tem alguma historinha lá dos slides aí? Fala aí, Vamos então. voltar para os slides, que aí eu termino essa parte mais... Tá, a gente fica de olho Fala um aqui. pouquinho, e aí depois a gente volta para terminar a criação dos modelos, né? Então a gente está fazendo essa parte, né? Alinhando os moldes aí. E aí, gente, a gente tem um outro programa, tá? Que faz a modelagem comparativa. Obviamente, a gente tem vários, né? Mas um outro programa bem popular que é o Swiss Model. O Swiss Model, ele é um servidor, tá? Então, ele é um servidor web, você não precisa instalar nada, você só precisa acessar ele. E aí, você constrói seus modelos de forma automática, tá? Então, você vai dar para ele a sequência alvo, ele vai buscar o seu molde lá, tá? Você pode escolher qual molde que você quer, mas ele busca, né? Ele faz o blast através dele, você não precisa entrar no blast para fazer, não precisa baixar a estrutura, não precisa baixar a sequência, não precisa baixar nada. Então ele vai fazer tudo, só vai te dar lá, ó, tem essas sequências aqui, você seleciona, vai lá, e aí ele cria o seu modelo para você de forma automática, tá? Então, é um programa interessante, né? Para quando você está começando tal, você pode fazer também. É o Swiss Model. Você procura Swiss Model na internet, modelagem comparativa, né? Comparative Modeling já deve aparecer lá para você o servidor. Bom, o algoritmo dele é diferente do algoritmo do Modeler, tá? Então, aqui no caso, ele é chamado de corpos rígidos. O que ele faz nos corpos rígidos aqui? Então, ele procura ali o core, né, da sua proteína, né, sua cadeia, o seu backbone. Então, aquilo dali que é o que não se modifica da sua sequência, ele vai lá e faz essa modelagem. E depois ele vai fazendo o que tem de diferente, né? Ou os loops ali fora das estruturações. E aí ele junta essas partes, tá? Então ele pega a sua estrutura alvo, ele faz essa modelagem sobre ele, né? Sobre essa estrutura, utilizando ali as partes que são iguais, né? Rigidamente, e depois vai colocando ali as regiões de moda, de loop, né? Que não tem que não vai ter uma sequência, não vai ter uma estruturação delas. Bom, o outro passo que a gente faz da modelagem, depois que a gente cria os nossos modelos, é a validação dos modelos. A validação dos modelos, a gente também não precisa instalar programas. A gente pode utilizar servidores web que faz essa validação. Uma delas é o Swiss Model também, tá? O Swiss Model, ele vai ter uma forma chamada Swiss Model Access, onde você vai dar o seu modelo que você construiu a partir tanto do Swiss Model quanto do Modeler ou de algum outro programa, e ele vai fazer para você algumas etapas de validação. Por exemplo, ele cria para você o plot de Ramachandran, ele vai fazer para você algumas outras métricas que a gente utiliza, tá? De modelagem. Para mim, gente, acabou aqui o alinhamento, tá? Daqui a pouco a gente volta lá. Então, parece que todo mundo já terminou o alinhamento. Acho que daqui a pouco a gente volta, que aí a gente deixa criando os modelos e a gente termina aqui os nossos slides. Bom, então a validação dos modelos, você tem outro servidor também, que é o Saves, tá? O Saves, aqui é a versão 6.0, o Saves ele vai ter todos os outros programas, né? Ele vai ter vários programas que você pode estar escolhendo, ele faz, por exemplo, o plot de Ramachandra também, tá? Então, ele consegue ali, a gente ver quais são as regiões que estão corretas ou estão erradas ali na sua modelagem, por exemplo, está fora ali dos graus, né, de Psi e Φ, né, dos ângulos Psi e Φ em relação às suas estruturas.
Bom, alguns erros comuns acontecem quando a gente começa a fazer a modelagem comparativa, tá? Então, aqui tem exemplos, né, gráficos aqui, né, em figuras do que pode acontecer errado aqui. Então, a gente tem um modelo criado, ele vai estar em verde, a estrutura cristalográfica vai estar em vermelho, e o template, ou seja, a estrutura que a gente utilizou original ali, ela vai estar em azul, tá? Então, a primeira coisa é template incorreto, ou seja, a gente escolhe ali uma estrutura que não é a correta para a estrutura que a gente quer, tá? Então, esse aqui é um pouco mais difícil de acontecer, porque a gente faz o blast, né? A gente olha sequência, tal, né? Identidade, similaridade. Então, isso aqui é um pouco mais difícil, mas pode acontecer. A gente, às vezes, pode forçar uma estrutura que não é a estrutura correta para a nossa sequência-alvo, tá? Uma coisa que acontece bastante também é o alinhamento errado, tá? Então, se a gente faz um alinhamento ali que não é compatível com a nossa estrutura-alvo, né? Então, quando a gente não tem pedaços de alguma estrutura, a gente coloca gaps, né? Que são tracinhos ali. E aí isso daí ajuda no nosso alinhamento. Quando a gente não coloca esses gaps, o que pode acontecer? A gente pode estar alinhando pedaços da nossa estrutura errado, tá? E aí acontece o que está mostrando ali na figura, tá? Então, a gente tem ali um pedaço muito maior do que a gente teria na nossa estrutura cristalográfica, tá? Então, isso daí pode ser, pode mostrar que é um alinhamento errado. Regiões sem template também é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente não vai ter o template, né? A gente não vai ter na nossa estrutura aquela região que a gente tem na nossa sequência. Por isso que a gente precisa colocar gaps. E aí, essas regiões, o nosso programa vai colocar aleatoriamente, normalmente em loops, tá? Ele não vai dar uma estrutura secundária para ele. Ele vai colocar um loop ali, e esse loop pode estar muito maior, ele pode estar bem diferente do que a gente estava esperando anteriormente, tá? Distortion shifts em align regions, né? Distorções ali, então a gente não pode ter exatamente elas iguaizinhas, né? Obviamente, quando a gente coloca aminoácidos diferentes, cadeias laterais diferentes, o volume é diferente, então a nossa estrutura não vai estar lá igualzinha, tá? Do que a nossa estrutura molde, tá? Então a gente vai ter umas diferenças ali, provavelmente por substituições de aminoácidos. E o sidechain packing é porque normalmente a modelagem ela é feita através do backbone da nossa estrutura, tá? Então ele encaixa direitinho o backbone da estrutura. E se a gente muda uma cadeia lateral do aminoácido, essa cadeia lateral ela pode estar diferente do que a gente está encontrando anteriormente. Então a gente pode ter ali essa distorção de cadeia lateral, tá? Que não pode estar igual ali. Isso daí é mais preocupante quando a gente está trabalhando, por exemplo, com docking, tá? Se a gente tem ali uma diferença de aminoácidos, de posição dos aminoácidos, isso pode estar dando para a gente um sítio, né, um local que a gente vai fazer o docking diferente. Isso pode limitar o nosso docking, tá? Então a gente tem que estar olhando se a gente mudou da nossa estrutura original, do nosso molde ali, essas diferenças de aminoácidos, se a gente está utilizando, por exemplo, um docking, tá? Porque aí ele pode estar atrapalhando aquela região na hora de você estar fazendo, na hora de você estar colocando o ligante ali no meio, tá? Bom, eu vou... bom, e aí outra coisa que a gente pode estar fazendo, né? Quando a gente tem aqui esses erros, tem algumas coisas ali que não estão batendo, a gente pode tentar refinar esse nosso modelo, tá? Então tem sites que fazem isso, né? O 3D Refine e a Sara, eles fazem uma minimização, eles olham ali, né? Faz algumas estatísticas em relação aos seus modelos e diz ali o que você pode melhorar, né? E o que você pode melhorar do seu modelo. Normalmente faz uma minimização melhor e aí colocando essas cadeias laterais ali em lugares melhores do que o programa deu para a gente anteriormente. Bom, antes de começar o threading, eu vou voltar aqui para a parte prática, tá? Para a gente já criar o modelo de forma que demorar mais uns 10 minutinhos aí e a gente não ficar preso, né? Passar um pouco mais do tempo. Então, eu vou trocar aqui de novo a minha tela. Deixa eu trocar aqui e a gente volta para a parte prática aqui. Só para a gente não ficar perdendo muito tempo, gente. Deixa eu ver, vocês estão aqui, beleza. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone aí, pode me chamar. Bom, vocês estão vendo aqui que não tem mais nenhum online aqui, então todo mundo já terminou, tá?
Deixa eu dar um limpar aqui a minha tela. Se eu dar um ls, vocês vão ver aqui que criou, né? Todo mundo voltando aí, a gente criou os dois arquivos aqui. O model, né? Model traço 3gsz, ponto ali, e o model.3gsz.pap, tá? Então, vamos olhar aqui os arquivos. Eu vou olhar aqui na linha de comando mesmo. Dar uma aumentada aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, vocês vão ver aqui. O que é esse primeiro ponto ali, que é o que o modeler vai utilizar? Tem aqui a estrutura, né? A sequência molde. Ele foi lá no nosso PDB, extraiu a sequência molde, tá? Então, ela fez aqui para a gente. Deixa eu chegar um pouquinho mais aqui para o lado. E aí, ele faz aqui a estrutura para a gente, tá? E aí, ele faz isso aqui. Essa aqui é a nossa estrutura, tá? Vocês vão ver que vai ter uns gapzinhos aqui, porque a estrutura não tem, tá? Lá a estrutura, ela não tem essa sequência lá, não vai ter esses aminoácidos. E embaixo a gente vai ter a nossa sequência alvo, tá? Então, a sequência que a gente quer. Isso daí, ele já está em relação a nosso alinhamento, tá? O módulo já fez para a gente. Então, o Szinho que tem aqui, que é o primeiro, ele vai estar alinhado com esse Szinho aqui primeiro, tá? Então, já está alinhado em relação ao que a gente está esperando. Bom, vamos olhar o outro arquivo, que é o ponto .pap. O ponto .pap mostra para a gente algumas outras informações do nosso alinhamento, tá? Então, ele vai linha a linha das nossas sequências, tá? Então, o 3GSZ é o nosso molde, né? A sequência do nosso molde, e o model é a nossa sequência alvo. E aí, vocês vão ver que quando a gente tem os aminoácidos que eles são iguais, né, similares um com o outro, a gente vai ter os asterísticos, ou seja, a conservação da nossa sequência. Então, a nossa sequência, ela tem vários pontos de conservação aqui. Isso quer dizer que a nossa sequência bateu com a nossa sequência alvo, que a gente viu lá no BLAST, tá? Então, aqui ele mostra. Ó, esses 3 tracinhos aqui quer dizer que na nossa estrutura não tem esses aminoácidos. E aí, o modeler, quando alinhou, ele alinhou para a gente aqui esse pedaço, tá? Da nossa estrutura alvo. Então, como não tem, no modeler, ele vai colocar para a gente esses 3 aminoácidos aqui, o SP e o T, tá? Nesse local que não tem estrutura. E aí, a gente vê aqui mais conservação, né? Onde é que está conservado, onde não está conservado. E onde não está conservado, ele vai substituir o aminoácido que está lá na estrutura original. Oi? Como é que você fez para aparecer essas sequências assim? Ah, tá. Perdi. Você vai dar o more, tá? Ah. É um comando do Linux, tá? Ele mostra lá para a gente essa estrutura. Você dá more e aí o nome. Eu acho que eles estão mais acostumados a dar less, mas é a mesma coisa. Você pode dar more. Desculpa. Ou less também, né? O less tem que apertar o Q para sair. O more, pelo menos, ele já sai sozinho no fim. Exato, é a mesma coisa. Igual dar um less. More Isso, ou less é a mesma coisa. Obrigado. É porque é costume, eu gosto de dar mais more, que aí eu vejo a porcentagem do coisa. Mas o more e o less é a mesma coisa. Tá bom? Então, a gente já viu a conservação e agora a gente vamos para o próximo passo aqui do tutorial. Depois a gente volta lá para o finalzinho, porque aí a gente não perde tanto tempo, porque às vezes a gente perde um pouco de tempo esperando ele terminar de pensar. Bom, então aqui no tutorial tem aqui, ó, para vocês também, né, aqui mostrando, esse aqui é a nossa sequência molde, essa aqui é a nossa sequência alvo, esse aqui é o arquivo que a gente vai estar utilizando para o módulo, e aqui é a conservação dela total, tá? É igualzinho, tá? O módulo vai fazer a mesma coisa sempre aqui, nesse pedaço, tá? Bom, então vamos para o passo 3, que é a nossa construção do modelo. A construção do modelo ele vai utilizar um outro arquivo, tá? Um outro script, tá? Então a gente vai utilizar o model 3gsz.ali, que a gente utilizou, que a gente acabou de fazer, mas a gente vai utilizar um script diferente, tá? Esse script vai ser o gen. Qual é a construção do modelo? Deixa eu ver qual é o script. Eu esqueci o nome do script. Tá aqui. Tá aqui. GenModel, tá? Então, esse é o script GenModel. Então, a gente precisa do ponto ali, que a gente acabou de criar. A estrutura PDB, que ele vai utilizar para calcular
as restrições espaciais e esse nosso script da linguagem Python, que é o genmodel.py, que já está lá na pasta para vocês. Tá? Então, vamos ver o que esse script fala para a gente. Tá? Então, ó, primeira coisa aqui, ele vai importar as classes do modeler, tá? Esse script vai fazer isso para a gente. Aqui ele está falando, não precisa de heteroátomo, tá? A gente não vai estar modelando os heteroátomos da nossa estrutura. O que são os heteroátomos? São os ligantes, os íons, essas coisas a gente não vai estar modelando. No caso, se você precisar isso no seu trabalho, você vai ter que colocar aqui true e mudar uma coisa lá na sequência, tá? Então, tem umas diferençazinhas se você quiser utilizar o heteroátomo, ligante, um íon, uma coisa desse tipo, tá? No caso aqui, a gente não vai modelar isso, a gente vai modelar a estrutura limpa, só a estrutura mesmo da proteína, tá? E aí, automodel, então ele vai criar para a gente o modelo através da sequência dele automático, tá? Então, a gente diz aqui quem é o nosso arquivo de alinhamento, então é o model 3gsz.ali, a gente conhece, ou seja, o nosso molde vai ser o 3gsz, e o que é o molde? É a nossa estrutura-alvo, tá? Então, o que a gente conhece dessa estrutura é isso, e o molde é o que a gente está chamando, tá? Por isso que é importante, gente, que a gente dê um nome lá em cima, tá? Porque aqui, ó, 3gsz, isso aqui que ele vai ler, isso aqui que ele vai ler como sendo o nosso alvo, tá? Então, molde, alvo. Por isso que tem um nome diferente aqui. E aqui são as formas que ele vai avaliar, né? As formas do que o modeler avalia. No caso, a gente vai usar o DOPE e esse outro molde aqui, mas no caso a gente só olha o DOPE, tá? E aí, começando com o modelo 1 e terminando com o modelo 10, tá? Então, a gente vai criar 10 modelos. Na prática, a gente não cria só 10, a gente cria por volta de 100, 150, 200 modelos, tá? Por quê? Quanto mais modelos a gente vai criando, mais ele vai explorando ali a energia que ele utiliza como sendo o critério de criação do modelo, tá? Então, 10 para criar modelos é muito pouco. Então, normalmente se cria 100 a 150 modelos, que aí ele vai explorando mais ali, tá? No mínimo 100, 150, tá? Tem trabalhos que já utilizaram 500 modelos. Quanto maior também, a gente para ali mais ou menos no 500 de criação de modelo, porque depois ele vai repetindo muita coisa, tá? Vai ficando muito exaustivo para ele e ele acaba criando muitos modelos iguais. E aí fica difícil depois a gente ter diferença entre os modelos. 100, 150 ele cria modelos diferentes ali e dá um resultado legal. 200, 300 também, e não vai demorar tanto, né? A gente utilizar muito modelos vai demorar muito tempo e ele acaba criando modelos muito similares, tá? E aqui a gente está dando para ele ali uma forma dele criar modelos diferentes e a gente poder avaliar modelos diferentes também, tá? E aqui a Make, então, ele vai fazer para a gente esse nosso modelo, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês, no tutorial a gente faz 100, na prática a gente faz 100 modelos ou mais, tá? Avalie os 5 primeiros, por exemplo. Bom, voltando aqui então para o tutorial, vamos então criar esses nossos modelos a partir do GenModel, tá? Então, eu vou copiar aqui qual é a nossa linha de comando que a gente vai utilizar, tá? Que é essa, Python, genmodel.py, aí tem um sinal de maior, o e-comercial 1, tá? O que ele faz ali? Se a gente colocar Python genmodel.py e dar Enter, ele vai travar a nossa tela, a gente não vai estar vendo muita coisa ali, tá? E aí a gente perde as informações que ele vai dar, tá? Ele vai ficar ali na tela. Aqui eu estou pedindo para ele jogar as informações da tela num arquivo log, que a gente vai utilizar depois, tá? Mas a gente pode colocar o genmodel.py também, dá Enter, mas a gente perde as informações. Aqui a gente não vai perder, tá? Dá Enter, e aí ele está criando aí para a gente os modelos, tá? E aí ele vai criar para a gente os 10 modelos. Aqui, deixa eu ver se ainda está aberto aqui para mim. Beleza, está todo mundo já criando aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Perde um pouco da... A gente está criando 10. Bom, se vocês deram um ls
na pasta de não vocês vão estar meio travado ali, mas aqui já está criando o modelo 1, tá? Então ele vai criar 10 modelos para a gente e assim por diante, tá? Por enquanto só está no 1. Então, vamos deixar ele lendo aí, né? Calculando os modelos, daqui a pouco a gente volta para dar uma avaliada nesses modelos. Vou terminar só aquela parte que eu estava conversando com vocês e aí a gente volta para cá de novo. Deixa eu trocar aqui. Cadê? Aqui. Então, gente, a modelagem comparativa que a gente está utilizando agora, fazendo na nossa prática, é a modelagem comparativa por homologia, utilizando o Modeler, mas a gente também tem o threading, tá? Quando a gente utiliza o molde. Alguém tem uma pergunta? Não, né? Bom, o que é o threading? O threading ele vai utilizar quando a gente utiliza quando tem baixa identidade, tá? Então ela vai ter ali baixa identidade em algumas regiões, né? Ou baixa identidade quando a gente procura lá as nossas estruturas moldes, a gente utiliza ela. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai cortar, ele vai segmentar o nosso alvo, ele vai encontrar ali estruturas que têm identidade maior para esses segmentos e aí depois ele junta tudo. Tá? Então, ele é como se ele fizesse uma modelagem por parte. Tá? Então, ele quebra a sua sequência em partes menores, acha alvos, né? Acha moldes para aquelas sequências e depois junta tudo, com uma costura de modelos ali. Tá? Então, ele faz isso tudo olhando lá para o PDB e faz tudo isso automático. Se a gente tem regiões ali dentro da nossa sequência alvo que ele não tem modelo, ele vai utilizar a metodologia de ab initio, primeiros princípios. Então, ele vai tentar descobrir ali qual seria a estrutura ou se teria estrutura naquela região, tá? Então, esse aqui é o que a gente utiliza de threading, né? Que é o mais utilizado, que é o Itasser, tá? O Itasser é um servidor, você pode estar utilizando, e ele vai fazer exatamente isso para a gente, tá? Utilizando o algoritmo dele, onde que você dá a sequência, ele faz toda essa busca, faz essa modelagem ali por partes e junta para a gente, tá? E aí ele tem uma função que vai dar ali para a gente quais são os modelos mais interessantes que a gente pode estar utilizando. Bom, indo para os métodos independentes de moldes, né? A predição de novo e o ab initio. Então, aqui é quando a gente não tem nada, né, de informação a não ser a nossa sequência alvo. A gente procurou, não encontrou nada, ou então encontrou uma coisa com identidade muito baixa, né? Entre 0 e 20% identidade muito básica. Então, ele não vai utilizar essas informações, né, de identidade. O que ele vai fazer? Ele vai tentar resolver a nossa estrutura através do que ele já conhece, tá? Então, as ideias, né, de novelamento, de distância dos aminoácidos, então ele vai fazer isso para a gente, modelos do zero, tá? É, obviamente, uma abordagem mais difícil, né? Porque a proteína, ela se novela, talvez, utilizando algumas particularidades, tá? Então, ela vai acabar meio que novelando ali de uma conformação aleatória. Então, esse tipo de modelo a gente precisa ter um cuidado, porque ele não pode estar exatamente na conformação que a gente quer, final, tá? Ela pode ser um pouco aleatória aí, no final das contas. Bom, um dos programas mais conhecidos que faz esse tipo de modelagem é o Robeta, tá? Então, o Robeta, ele vai ter ali fragmentos, né, que ele já tem modelados ali, e aí esses fragmentos, eles vão estar olhando para a sua sequência para ver se esses fragmentos se encaixam na sua sequência. E ele vai fazendo essa costura de fragmentos e aí tenta depois novelar eles através de uma função ali de energia, tá? Então, ele vai mexendo ali na energia da sua estrutura e tentando enovelar, tá? Então, isso que é o Robeta, que o programa Robeta faz, tá? O Robeta, ele tem um servidor web, mas ele também tem um programa que você pode baixar e tá fazendo essa modelagem. Bom, o interessante sobre a modelagem, né, o finalzinho que a gente vai falar, é sobre a competição. A gente tem uma competição de modelagem chamada competição CASP, tá? Que é o Critical Assessment of Protein Structure Prediction. Então, é a Copa do Mundo da predição de estrutura, tá? Então, esses programas que a gente vem falando ali, que a gente vem falando na aula de hoje, todos eles passam pelo CASP, tá? Então, o CASP, ele dá lá uma estrutura para
para o programa, né, tentar predizer, e depois ele fala, você conseguiu predizer essa estrutura com tantos % de acurácia, e aí o programa ele pode ser coroado o campeão, né, o mais acurado algoritmo de predição estrutural, tá? Tem níveis, tá? Então, tu vai ter níveis fáceis de predição de estruturas que podem ser facilmente preditas, estruturas que são em níveis médios, estruturas difíceis. E aí os programas podem dizer que eles conseguem, com tantos % de acurácia, predizer essa estrutura. Bom, o CASP, né, ele é, obviamente, na área de modelagem, ele é muito conhecido, mas, ultimamente, a gente teve um pouco de notoriedade em relação a ele com o avanço da inteligência artificial aqui, tá? Que é a machine learning, né? O deep learning na predição sem molde, tá? Isso daí acabou sendo notícia mundial, e aí sai um pouco mais da área da ciência e vai para a área de todo mundo, né? Eu acho que acabou sendo uma reportagem que acabou repercutindo aí para todo mundo. Então, o Google, né, em 2020, né, depois que ele saiu do último CASP, e aí ele falou, olha, a gente tem aqui um programa que vai resolver, né, as estruturas, qualquer sequência-alvo que você mandar para a gente vai resolver essa proteína, tá? Então, o Google ele teve um programa que faz essa predição. Isso em 2020 apareceu o AlphaFold, tá? Então, as reportagens foi a solução para o desafio de 50 anos da biologia, que é, a partir da estrutura primária, determinar a estrutura terciária das proteínas, né? A estrutura secundária, terciária ao final ali, tá? Então, isso daí deu boom para a gente em 2020, tá? Deixa eu voltar para cá. Então, em 2018, né, o AlphaFold apareceu, né, a primeira vez do AlphaFold, e aí ele teve ali uma acurácia, né, de 60%, né, utilizando o DeepMind, né, que é o nome do programa, mas é um programa baseado em machine learning que usa deep learning para fazer a predição dessa estrutura, tá? Então, esse algoritmo apareceu em 2018, ele foi o campeão do CASP, tá? O melhor score, né, que você está almejando é 90, ninguém tinha chegado num score acima ali, né, dos 40, até que chegou ao AlphaFold ali com próximo dos 60 em 2018. Em 2020, ele chegou bem próximo do 90, tá? Então, aqui tem as estruturas que o CASP lança, né? Que eles só dão uma sequência, e aí quando você faz essa comparação, o AlphaFold mostrou que ele tem uma acurácia muito interessante para essas estruturas, tá? A gente tem que dar um entre aspas do AlphaFold, que normalmente a predição do AlphaFold são predições de estruturas monoméricas, tá? Então ele não faz as estruturas de grandonas, né? Cadeias ali, então ele prediz ali uma estrutura. Mas aí é legal, se você tem uma estrutura que ela é um dímero, então você tendo um monômero, você vai tentar ali encaixar talvez com um docking ali um dímero para ela, tá? Então, é uma coisa que está aparecendo aí, apareceu do CASP de 2020 e até hoje a gente está tendo notícias sobre o AlphaFold, tá? Aí no ano passado, né, quando saiu o AlphaFold 2, em 2020, a comunidade científica, legal, mas isso vai estar disponível para a gente vai poder utilizar esse programa que está revolucionando, né, que vai mudar aí esses 50 anos do problema biológico e tal. E aí ficou até 2021 nesse suspense. Será que a gente vai conseguir testar? Até que em julho de 2021, eles lançaram um artigo na Nature, tá, do AlphaFold, disponibilizando não só como que foi feito, né, como que foi pensado, né, toda a base de dados utilizada para fazer isso, né, lembrando que machine learning precisa de uma base de dados muito bem feita, e também eles deram o código do AlphaFold, que é open source, então você pode baixar, né, e tá modificando ali o AlphaFold, talvez, para umas coisas que pode ser mais que pode estar melhor para você, tá? Então, ele abriu aí open source, o AlphaFold, né? O Google disponibilizou
o AlphaFold aí para todo mundo, né? Até em Docker você está podendo fazer e pode estar utilizando o AlphaFold, tá? Então foi bem legal, a comunidade científica estava bem ressabiada em relação se a gente ia ter disponível isso e eles disponibilizaram para utilizar. Eu até hoje ainda não utilizei o AlphaFold, tá? Mas tá nos meus planos de estar utilizando ele. E aí, em 2021 também, eles deram um bônus para a gente, tá? E esse bônus é o seguinte, o DeepMind, que é essa área do Google que fez o AlphaFold, e o EMBL, né, que é o European Molecular Biology Laboratory, né, que eles se juntaram e aí eles criaram uma base de dados com todas as estruturas PDBs preditas, tá? Então, eles fizeram aí um mutirão de estruturas PDBs que não existem a estrutura, fizeram a predição dela e colocaram uma base de dados, tá? Então, por enquanto, ali tem 350 mil estruturas já com essa predição de estrutura, mas a ideia é fazer todas as estruturas possíveis e colocar nessa base de dados. Ou seja, você não precisa nem fazer a predição você mesmo. Você vai lá na base de dados, procura a sua estrutura, e aí tem essa estrutura, você pode utilizar a estrutura deles, tá? Então, eles querem, então, colocar todas as estruturas possíveis para todo mundo utilizar ela como sendo, essas estruturas e o AlphaFold como sendo a predição MOR para estruturas de proteínas, tá? Então, é bem interessante o que eles estão fazendo, tá? Vocês podem estar procurando o AlphaFold, esses artigos que saíram, tá? Os artigos normalmente saem Nature, essas coisas assim, tá? Então, são artigos bem interessantes, tá? O artigo está aqui, é um artigo da Nature, saiu também 22, né? O outro saiu 17 de julho, saiu 22, e aí esse é o artigo da base de dados, tá? Então, eles querem todo o proteoma humano ali nessa base de dados e as outras estruturas também, tá? Então, vocês procuram lá, a base de dados é essa, AlphaFold Protein Structure Database, sabendo que todas as estruturas ali são estruturas preditas, tá? Nesse consórcio que eles fizeram. Então, você pode procurar. Por exemplo, eu procurei aqui para vocês uma estrutura que eu utilizo, né? Que é a cruzipaína, né? Que vem do T-Cruz. Então, quando você procura a cruzipaína, a gente não tem a estrutura dela, né? A gente tem mais... Normalmente, a gente tem a recombinante, que é a cruzaína, tá? Então, eles já fizeram ali a modelagem dela, né? E aí, tem lá a base de dados mostra para a gente, né? E aí tem a confiabilidade, né? Então, você tem que, quando é um azul mais escuro, tem uma confiança maior, né? Quando vai para o laranja, a confiança é bem menor, então a gente não sabe se isso aqui realmente é isso daqui, e aí vai tendo confianças diferentes em relação ao modelo, tá? Então, isso daí está revolucionando, é o burburinho que a gente tem lá desde 2020, 2021, e eu acho que agora o pessoal está começando a utilizar o AlphaFold mais... A gente vai trazer ele para os nossos computadores, só que aí não vai ser proteomas completos, né? Vai ser uma de cada vez, assim, né? A granel. E esse seminário aí que a gente vai ter, acho que dia 25 de fevereiro, já no finalzinho do semestre aí, o cara do IBI que vai falar para a gente, o cara do Instituto Inglês. Exato. Então, aí a gente já tem, então, a UFMG aí na ponta, né, nas notícias aí. Isso aí é bem legal. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Você quer falar Os mais alguma coisa? Pythons estão rodando ainda. É o último? O meu já terminou. O meu acabou de terminar. Olha, tá acabando agora. Tinha 4, tem 3, só tem 2. Isso. Falta um pouquinho, só tem 1. Acho que está tudo acabando agora. Tem umzinho só. Segue Então, gente, aí, a pessoa vai olhando. eu acabei aqui a parte dos slides. Deixa eu voltar aqui para minha tela. E se alguém tiver uma pergunta, agora seria um bom momento. Alguma pergunta? Tá faltando só um terminar, né? Bom, acho que ninguém tem. Nenhuma dúvida. Falta muito para terminar hoje, Lô? Não, falta não. A gente só vai agora pegar o modelo. Tá, vamos ver lá. Bom, gente, então é o seguinte, né? Que só tá faltando uma pessoa para terminar aí.
Mas, se vocês vão ver, vou dar um LS aqui. Que o meu tá grandão, né? Vou dar um LS assim, que é melhor. Então, vocês vão ver lá na pasta de vocês, vocês vão ter modelo 1, P.PDB, 2, 3, 4, 5, até o 10 PDB. Esses aqui são algumas coisas que ele tira, né, em relação ao Modeler, mas o ponto PDB, que é a nossa estrutura mesmo, tá? Então, modelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10. Gente, esses modelos ele vai criando e vai lançando para a gente. E aí a gente tem que olhar, né, a pontuação que ele dá para esses modelos e a gente escolhe qual seria um modelo mais interessante, tá? Então, aqui eu vou dar vou dar um less, né, que vocês são mais... vou abrir o genmodel.log, que aí ele, tudo aquilo que a gente estava lá na nossa tela, ele gravou aqui para a gente, tá? Vou chegar aqui no finalzinho. Deixa eu ver se eu... Mas, hein, deixa eu fazer o contrário. Deixa eu pegar o final dela. Eu em modo.blog. Então, aqui, no finalzinho, para a gente, lá no finalzinho, ele ordena para a gente os nossos modelos em relação a um valor de score. Esse é um score 1, esse é o outro score que ele dá, que é o Dope Score. Aqui, o Dope Score, a gente precisa escolher o mais negativo, tá? Então, o modelo que tiver o valor mais negativo de Dope Score vai ser o modelo que a gente vai escolher, tá? Então, eu coloquei aqui no tutorial como que a gente faz essa escolha, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vou copiar esse... Tem que ter um cuidado quando a gente copiar esse pedaço aqui, porque ele dá ele falta esse pedaço aqui, na verdade, né? Tem que copiar em partes, tá, gente? Esse pedaço que vem aqui embaixo, você vê o grep aqui, ó, esse pedaço pdb.sort, ele copia em outra linha. Tá? Então, dá um espacinho aqui, copia aqui. Vou copiar aqui de novo. Pronto. E aí ele ordena, esse comando aqui, ele vai ordenar para a gente esse pedaço, tá? Então aqui, ó, da nossa parte que a gente fez agora, a gente sabe que o PDB, né, o modelo que tem o valor mais negativo é o 6, tá? Então ele tem aqui o valor de menos 66984, tá? Obviamente, quando você faz mais modelos, 100, 150, ele vai ordenar para você, não vai ser entre os 10 primeiros, tá? Vai ser um pouquinho mais, talvez, um pouquinho mais longe. E aí a gente escolhe esse modelo aqui. Gente, na prática, a gente pode escolher os 3 primeiros, 5 primeiros para avaliar, tá? A gente não vai escolher um para avaliar. Aqui, no caso, a gente tem que escolher o 6. Eu não sei qual que foi que deu no tutorial. Deixa eu ver. O tutorial deu 9, tá? Presta atenção. No nosso aqui deu 6. No tutorial deu 9, tá? A gente tem como são... As máquinas são iguais, mas aí você tem uns problemas de semente aí, porque ele não é determinístico na hora de fazer o modelo, tá? Então, o modelo ele vai ser muito parecido com o que tem no tutorial, mas ele não vai ter o mesmo número. No meu deu 6. Vê se no de vocês não deu 2, 3, tá? Pode ser diferente. Bom, então, para terminar, a gente vai fazer a avaliação desse modelo, tá? Utilizando algum daqueles servidores. Para isso, a gente precisa pegar o modelo, tá? Então, o modelo a gente vai utilizar, a gente vai pegar o modelo a partir dessa nossa pasta, tá? Então, a gente vai acessar esse site aqui, que é o Bioinfo ICB, né? Onde é que ele vai mostrar para a gente a nossa pasta. Não. Entrou aqui. E aí, o nosso usuário é BioUFMG. E aí, agora, a senha é o contrário, né? O Carrara Tax. Vou conseguir de primeiro, eu sempre erro a senha, tá? E aí, a gente vem aqui no Olhe, tá? E aí, a gente olha a nossa pasta, né? Procurando a nossa pasta aqui. A minha pasta vai estar aqui, tá? Mas aí, vocês abrem a pasta de vocês, Modeler Prática. A minha só tem Modeler Prática. E aí eu vou baixar
o meu PDB 6, que foi o PDB que tem um menor valor de dope ali. Tá? Então, vou baixar ele aqui. Baixou para mim, tá aqui, tá? Eu posso abrir esse arquivo, não precisa, tá, gente? É só para vocês darem uma olhada. Eu vou abrir aqui no meu Paimol. Tá abrindo aqui. Eu baixei o Paimol igual o de vocês agora. Vou passar ele para cá. Tá? Vou passar o outro Paimol aqui. Então aqui tá ele, esse nosso modelo aqui, tá? Vocês podem, eu vou colocar ele como cartoon, só para a gente dar uma olhada. Tirar as linhas. E aqui tá a nossa estrutura. Então, esse aqui é o modelo que a gente criou, tá? Então, tem um modelinho aqui que a gente baixou lá, que a gente fez e baixou. Voltando aqui para o tutorial, então tem aqui os passos que a gente utiliza. A gente pode abrir aqui, ó, no Paimol. Aqui eu estou pedindo para a gente dar um alinhamento. A gente não precisa fazer isso agora, não, tá? Mas depois vocês podem dar uma olhada nisso. Então, vocês abrem o modelo original. Vocês já abrem o modelo que a gente tem da estrutura cristalográfica. Faz um alinhamento, tá? Eu já tenho aqui, eu coloquei para vocês o comando do alinhamento, tá? Esse aqui é o Paimol para abrir. O comando do alinhamento é o Align, tá? Vocês alinham e vocês vão ver aqui o RMSD entre elas, tá? Acho que dá para fazer isso aqui rapidinho. Deixa eu baixar ele aqui. Vou baixar o 3GA, tá? Só o A dele. Vou abrir aqui no meu Paimol. File Open. Aqui no meu já está no Downloads, tá? Vou abrir aqui. Vou mostrar para vocês. Então, aqui está no meu Paimol. Vou colocar ele em Cartoon também, só para a gente ver direitinho. Deixa eu tirar essas águas aqui. Para ficar direitinho. Então, tem aqui a estrutura. Vocês vão ver que elas não estão certinhas, por isso que a gente vai utilizar o comando Align, tá? Aqui em cima ou embaixo, dependendo de onde é que vocês quiserem utilizar. Align, eu vou colocar Model. Eu posso dar tab, que ele vai completar para mim, vírgula, espaço, 3G, da tab, ele completa para mim. E pronto, tá? Então, o RMS, que é o RMSD dele, né? A diferença global entre eles é de 0,16, tá? Então, eles estão bem certinho aqui. E aí, vocês podem ver que vai ter apenas alguns locais aqui que estão diferentes, ó. Essa folha beta aqui, tá vendo? Essa aqui, ela começa, o nosso modelo é a verde, né? O cristal é a azul, né? Claro que as cadeias laterais variam muito, né? Porque Exato. a composição dos aminoácidos é diferente. Para vocês verem que como que duas proteínas com 60% só de identidade, elas vão trocando aminoácidos e mantendo a pressão seletiva para manter a estrutura, né? Exato. Então, a estrutura delas é praticamente toda mantida aqui, mas os aminoácidos são diferentes. Então, você vai ter algumas diferençazinhas aqui em relação às outras. Mas, globalmente, a gente não tem uma distância muito grande entre elas. O RMSD é de 0,16, tá? Então, o RMSD é bem baixinho. Quando o RMSD é mais alto, o valor é mais alto, a gente tem uma diferença global delas bem diferente. Belezinha. Gente, voltando só aqui para a gente terminar, a gente vai criar o Ramachandra, né? Que é talvez um dos que a gente utiliza mais, né? Mas, obviamente, todas aquelas avaliações a gente precisa fazer, tá? O Ramachandra é o mais fácil de ver. Então, ó, vamos aqui para o tutorial, a validação do modelo, que é o número 16. A gente vai abrir aqui o Swiss Model, Access, tá? Então, vou abrir aqui numa aba. Abrir aqui. Tá? Lá no tutorial tem para vocês a gente vai fazer o upload aqui, a gente vai utilizar o modelo, tá? Espera aí que tá em outra pasta. Eu vou utilizar outro modelo aqui que eu fiz, esse aqui, tá? O modelo deles está na área de trabalho, eles baixaram, né? Baixou, isso. Onde é que eles baixaram? O meu tá no Downloads. Então, ele vai ler para a gente. Tá lendo, deu verdinho ali, então tá ok. Então, a gente clica no Start, tá? E aí ele vai estar fazendo para a gente uma avaliação desse nosso modelo, tá? Então vai criar Ramachandra,
vai fazer alguns valores de Z-score, essas coisas assim, tá? O Ramachandra é o que eu vou focar aqui, mas ele não é o único, tá? A gente precisa estar olhando outras avaliações também. Então, o Ramachandra, ele faz rapidinho. Vou já tá aqui. Então, o Ramachandra está aqui, o plot do... Vou diminuir aqui, ó. Tá? Então, ele tem aqui, ó, vocês vão ver que os aminoácidos estão nas regiões favoráveis e permitidas. Vocês vão ter alguns aminoácidos aqui que estão fora, tá? Dessas regiões. Então, esses aminoácidos precisa ter um cuidado para ver. Normalmente, eles são de regiões que não tinha, né? No nosso molde, tá? Então, ele coloca ali em regiões não legais, né? Você pode ver pelo Swiss Model quem são. Aqui há um triptofano. Não, é uma treonina, tá? Essa treonina aqui. Esse aqui é uma serina. Esse aqui é uma outra serina, tá? Então, ele coloca aí nessas regiões. Então, esses aminoácidos, provavelmente, a cadeia lateral deles está tendo problema ali. Então, vocês têm que olhar cada um. Normalmente, quando a gente clicava aqui, ele aparecia, mas ele não quer aparecer aqui para a gente, né? Por causa de algum problema que ele tem aqui na visualização. Bom, e aqui tem os valores, tá? Então, você tem o Clash Score, você tem o Ramachandra Favored. Então, 97% dos nossos resíduos caiu nas regiões favoráveis. Então, tá um Ramachandra, tá um modelo legal, tá? Um modelo entre 85 e 90 já são modelos interessantes. Acima disso, são modelos muito bem feitos, né? Em relação ao que a gente tem no molde, tá? E aí tem algumas regiões que não estão favoráveis, aí vocês têm que olhar cada um. Ângulos que não estão legais, que aí você pode utilizar uma minimização, e assim por diante. Tá? O Z-Score, tá? Tem isso aqui, são cada coisinhas que ele vai mostrando para vocês, para avaliar, que vocês podem estar colocando lá para discutir no trabalho de vocês. Tá? Onde é que não tem molde, e assim por diante. Bom, gente, é isso. Tá? Então, isso aqui é o que a gente tem no tutorial, né? Já fez o alinhamento, fez o assessment, vocês têm outros, né? Os saves também é muito legal para estar utilizando para fazer a validação. E era isso que a gente tem de Modeler. E eles têm uma tarefinha, né, Lu, que você fez para eles, que nada mais é do que repetir isso aí tudo, né? Exato. Exato. Aqui na pasta de vocês, que vocês copiaram, deixa eu dar uma dessa menor aqui. Deixa eu aumentar aqui. Não sei por quê. Beleza. Vocês vão ver aqui que na pasta de vocês vão ter um 5UJ2. O 5UJ2 era aquele segundo, tá? Segundo modelo lá. Segundo molde que a gente tinha. E aí vocês vão fazer utilizando ele. Mas para fazer utilizando ele, vocês têm que lembrar que vocês têm que mudar nos nossos scripts, tá? No Align 2D e no gmodel.py. Tá? Então, align2d.py e gmodel.py, vocês têm que mudar os nomes, tá? Bom, como a gente muda o nome? A gente tem um programa de linha Isso não tem na tarefa lá não, né? Então, eu vou ter que escrever um tutorialzinho para eles, porque a gente não usa muito VI com eles, não. Então, se tem outro, tem o Gedit, ou tem alguma coisa Nano, por exemplo, não, né? Eles não sabem entrar para editar mesmo, mas dá para explicar. Tá, vou explicar aqui rapidinho. Então, deixa eu sair aqui primeiro. Então, vocês vão utilizar o programa chamado VI, que ele é um editor, tá? De linha de comando. Então, vocês vão fazer VI e vão pegar o script. Vamos utilizar o script primeiro aqui, o align2d.py, tá? Então, vocês entram nele, vai estar aqui o nosso script. Isso aqui vai ser modificado. Então, você vai chegar aqui, ó, onde é que tem 3GSZ, você vai modificar. Só que o grande truque agora é apertar a letra I, né? Exato. Apertar a letra I, olha embaixo que vocês vão ver que ele vai entrar em Insert Mode ou inserção, em modo de inserção, quando você apertar a letra I. Aqui, ó, se você digitar, aqui ele apareceu, né? Mas Align, tá? Não. Certo. Então, se você apertar, deixa eu sair. Se você digitar aqui, ele não vai acontecer nada. Para digitar e modificar, você tem que apertar... Tem que entrar no modo de inserção, né? Aperta aí. Apertou a letra I, vai entrar em modo de inserção. Aí você vai. 5UJ2.
tá? E aí, E apaga o outro, né? isso. Eu costumo parar na última aspas e dar uma ré ali e apagar, assim. Mas beleza. Então tem que trocar o 5J2 aí e no outro lugar também, né? Tem vários 5UJ2 que você tem que mudar. Ô, gente, Fala. 2. eu escrevi o VI, né, align 2D.py, e aí até aí ok. Só que aí não apareceu nada do que tá aí. Apareceu, tipo, um tanto de... Como é que é o nome desse negócio? De til e Uhum. nada pra... Tipo, dá pra escrever, mas nada disso que tá aí. Deve estar errado o nome. Aperta a tecla ESC, né? Coloca 2 pontos e a letra Q. Ah, é esse que... ESC, coloca 2 pontos e a letra Q e dá Enter. Ou Ok. você não dá Ctrl C. Agora dá um LS e presta atenção direitinho como é que está o nome do script, né? Para você escrever VI, você escreve só align, não sei o quê, e aperta o tabulador para você Se ver se você ele vai. apertar, se colocar ali e apertar o tab, ele completa para você. Ele completa, que quer dizer, você estava abrindo uma outra coisa que não era ele. Se você colocar VI espaço ali e dar o tabulador e ele completar, significa que você tem esse cara na sua pasta. Aí Tá, no, peraí aí que no, nós temos um outro problema. Eu não consegui sair disso. Daqui, então, dá um Ctrl C aí para ver o que acontece. Desceu no negócio e não mudou nada. tá. Ctrl C, Peraí. É. Você tem que Ah, peraí descer que 2 agora... pontos. Peraí que Ctrl C agora... dá sim. Hum. Aí dá um LS para ver ele, né? E cuidado com a grafia desse align 2D.py, né? Escreve VI, espaço, ali e tabula, que aí ele vai aceitar o que você quer mesmo, vai completar direitinho. Quantos lugares tem que trocar aí, Lu? Um, São, dois, 1, três, 4, 2, 3, 5. 4, 5. É tudo que é 3GSZ. Conseguiu? Certo. Não tô conseguindo. Dá um LS aí, você está vendo esse arquivo aí na sua frente, quando você dá Não, LS? eu não consigo sair do negócio. Eu aperto LS, Dá um Ctrl C, então, para sair. Mas você tá onde? Você Ctrl tá no VI C, aí ainda? embaixo aparece digite, 2 pontos, quit. Isso. Olha só. Você tem que Quit fazer é bom, quit é bom. Coloca aqui de quit que ele quit. isso, ó. Você tem que fazer o seguinte: olha aqui pro meu. Lá embaixo você vai apertar o 2 pontos, é Shift, 2 pontos, tá? Você precisa de um ESC também. ESC, coloca aqui esses 2 pontinhos com o Shift, né? Porque nos teclados brasileiros ele está no maiúsculo. Isso. E aperta um Q aí, que ele vai. E aí dá Enter. Aí você sai. Aí aparece assim: E37, 2 pontos. Alterações não foram gravadas. Adicione exclamação para Beleza. Exclamação ele não pergunta. forçar. Coloca Q, Aí embaixo assim, exclamação. aperte Enter ou digite um comando para continuar. Isso. Aí você tem que dar 2 pontos, Q e exclamação. Shift e exclamação, né? Porque fica tudo para cima. Igual como tá aqui Agora na tela. sim. Beleza. Q com exclamação ele quita sem frescura. Isso. Chama Aí, forced, forçadamente. Agora presta atenção, dá um LS para ver o arquivinho, aí você coloca VI espaço ali, que aí você vai conseguir ver, aí ele vai. Aí você lembra, é só apertar o modo de inserção, letra I, né? isso. Aí, ó. E aí vai. E ele ficou insert aqui embaixo, ó. Aí você pode modificar. Sim, Modificou agora tudo. tô aí, tá legal. Isso. Modificou tudo. Tem mais algum outro script que tem que trocá-lo? Tem o Gmodel. Da ESC, aí você vai dar 2 pontos, né? Shift 2 pontos, WQ para salvar. Que é W salva Q sai, tá? Eu vou fazer com outro script, que é o Gmodel, tá? Então, via. O negócio é botar o 5UJ2, né? Tá. Aí É, aqui, Aí aperta eu Enter. Não, você tem que da sair com ESC, 2 pontos WQ. Ah, tá, beleza. 2 pontos WQ. Você vai mudar 5. É 5. Agora eu já esqueci. Deixa eu Tem ver. um tutorial aí.
Escrevi errado aqui. 5UJ2, né? 5, é porque eu falei I, aí eu chegando aqui, I, aí você vai mudar 5UJ2. Aí aqui embaixo também, né? UJ2, beleza. Aí acho que só tem esses dois que eu tenho que mudar. Beleza, pronto. Só vou mudar esses dois 5UJ2, ESC, aí agora eu vou 2 pontos, WQ. Salvou. Pronto. Aí vocês podem fazer a tarefa lá, tá? Que a tarefa vocês vão Os utilizar. scripts estão trocados já para fazer isso daí, né? Isso. Tá A bom? gente pode dar os scripts para eles da próxima vez já editados, né? Eu posso criar uma pasta, né? Tipo, tarefa. Não, só dar o script para Da outra vez vocês os teve- dois scripts. É porque você gemou. Não, beleza, tá bom. Tá bom, gente. Então, vamos parar a gravação aqui. Acho que a galera com a gravação consegue trocar o nome na tarefa, né, Lu? Sim. Qualquer coisa pode me mandar mensagem também que eu respondo. Tá bom. Deixa eu parar a gravação.